Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Um Mundo Sobre Doom, edição número 9. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. A história revela como um monarca temido, incapaz de permitir que alguém tocasse seu coração, acabou se rendendo à pequena Valéria, colocando-a sob sua proteção e garantindo que ninguém ousaria feri-la, enquanto exigia que as crianças de sua terra sempre tivessem uma boa noite de descanso. Ele a viu crescer, pediu que terminasse seus deveres, considerou seu pedido por sorvete e cuidou dela em cada detalhe que seus próprios pais não puderam oferecer, perguntando se o pai sabia onde ela estava e o que ele havia aprontado dessa vez. Ao longo dos anos, ela prometeu permanecer longe do perigo, chamando-o de tio com carinho, e em todo o cosmos ele foi o único para ela tão especial quanto ela era para ele. Quando o grito desesperado de Doom rompe o caos, chamando Valéria e implorando que não, o peso de sua queda o atravessa como nada jamais ousou. A perda da única pessoa capaz de suavizar seu coração despedaça tudo que ainda restava nele. No limiar entre a vida e a morte, Doom admite estar velho demais para contos de fada, mas reconhece que histórias têm poder, e naquele instante eram a única força mantendo o corpo e a alma de Valérias unidos. Ele afirma que apenas essas memórias a seguram, enquanto ela absorve tudo num murmurado eu vejo, antes de encarar o vazio à sua frente e perguntar o que aconteceu depois. O grande rei tentou impor sua vontade ao destino, repetindo que não permitia aquilo, que ela precisava ouvi-lo, como se sua autoridade pudesse impedir a morte de avançar. Mas cada palavra se desfazia quando Valéria não respondia, quando o toque dele não mudava nada, quando o corpo já começava a ceder e a alma simplesmente não estava mais lá. Movido por uma dor que nenhum trono poderia conter, o grande rei atravessou domínios proibidos, invadindo o lar dos deuses que se chamavam Vishanti, seres capazes de alterar vida e morte como quem corrige um erro. Mas eles responderam apenas com piedade e advertências, recusando-se a ouvir o que ele implorava, enquanto segurava o corpo da menina. E quando perceberam que sua recusa era definitiva, Doom fez o que sempre fez diante da injustiça do cosmos. Obrigou-os a escutar. Ali, no domínio dos Vishanti, as regras não obedeciam à magia mortal. Ali, tudo respondia à intensidade do coração. E Doom tinha ódio, amor e perdas suficientes para incendiar o infinito. Quando ele ruge diante dos deuses, a energia deles vacila. Percebe que aquela magia movida por emoção só podia se curvar a quem nunca teve medo de senti-la. E então, enquanto o poder irrompe num trovão que faz o impossível tremer, ele libera aquilo que sempre carregou como sentença e promessa: as palavras do próprio Doom. Mesmo depois de todo o seu poder e fúria, os Vishanti permaneceram surdos, e isso levou o grande rei a procurar deuses maiores, atravessando abismos e mundos abrasadores até chegar diante do mais forte de todos, o Tribunal Vivo, que o recebeu exigindo saber quem ousava perturbá-lo. Doom ousava, apresentando Valéria Richards e declarando que sua morte precisava ser desfeita, oferecendo qualquer coisa em troca. O tribunal lembra que barganhas existem sacrifícios, afirmando que Doom nada tem a oferecer, mas o rei rebate, dizendo que quem busca justiça sempre possui algo, um universo mais justo. O tribunal o encara com frieza, dizendo que ele não busca justiça, e sim aliviar a culpa e escapar do sofrimento. E Doom admite desejar isso como qualquer ser vivo, mas declara que naquele dia queria ainda mais. Então promete não esconder nada, apenas dessa vez, e ergue a própria alma diante da entidade, exigindo ser visto por completo. O tribunal penetrou na alma do grande rei e encontrou tudo o que esperava: a fúria, a culpa, o orgulho queimado por vitórias amargas. Mas, no meio daquele vendaval, viram algo impossível para alguém como Doom.
algo jamais registrado em sua própria existência: amor. Não um amor que buscava aliviar a dor ou remendar sua própria perda, mas um amor posto acima de si, movido apenas pela urgência de salvar a afilhada. E diante de algo tão raro que até os deuses consideravam inesperado, o tribunal julgou aquele sentimento digno. O tribunal concede o impossível e Dum anuncia que Valéria vai viver. Mas ela o confronta, dizendo que tudo tem um preço e implorando para saber qual foi. Dum apenas afirma que pagará o custo, que sua alma será devolvida ao corpo e ela retornará à Lativéria, insistindo que o sacrifício é irrelevante. Enquanto ela tenta entender o que realmente perdeu, ele ergue os braços ao destino, selando a promessa de que Dum, e somente Dum, arcaria com todas as consequências. Num clarão que rasga a destruição ao redor, Valéria respira de volta à vida, arrancando gritos de alívio de quem a ama e perguntas desesperadas sobre o que aconteceu. Atônita, ela tenta entender como voltou, até finalmente admitir com a voz trêmula que ele cumpriu o que prometera desde o início. Que Doom fez exatamente aquilo que ninguém acreditava possível. E quando se afunda no braço da família, a verdade sai simples e devastadora. Doom salvou ela. Com o Doom desaparecido e seu trono global vazio, o mundo reage em desordem. Nações proclamam independência às pressas, enquanto outras celebram estar livres dele, mesmo repetindo que só Doom poderia salvá-las de novo. Governos fecham fronteiras, alegando terem sido manipulados por sua influência. Refugiados imploram por reconhecimento, após a cidadania ser apagada retroativamente, e repórteres narram explosões e confrontos entre militares e simpatizantes do antigo imperador. Pelas ruas, o mundo se divide enquanto vozes discordantes tentam explicar a queda do imperador. Alguns acusam os heróis de roubar o que Dum havia construído, dizendo que suas ideias não vão desaparecer. Outros celebram a liberdade recém-recuperada e zombam da nação de uma Lativéria unida. Há quem ignore tudo por não seguir política, quem trate a abdicação como pura covardia, e há também quem, com os olhos marejados, lembre que Dum abandonou o mundo para salvar apenas uma vida, chamando-o de verdadeiro herói. Mais tarde, enquanto Richards tenta reconstruir o mundo à sua maneira, Doom surge, lembrando que a tal liberdade que ele celebra trouxe de volta velhas feridas, fronteiras, ditaduras e intolerâncias que nunca morreram. Richards argumenta que estão em um cenário pior, tomado por golpes e terrorismos, e acusa Victor de ter deixado para trás um planeta dividido. Doom, porém, encara a verdade com frieza, dizendo que o mundo que recuperou sua liberdade agora carrega cicatrizes. Doom provoca Richards perguntando se está satisfeito com o mundo deixado para trás. E Richards responde que dirá apenas uma coisa: nunca houve alguém mais talentoso ou mais apto a ser um líder benevolente do que Victor, se ele tivesse escolhido esse caminho. Mas em vez de ajudar, ele tornou o autoritarismo sedutor, vendeu um futuro vazio como esperança e destruiu tudo que tocou, inclusive a si mesmo. Richards o acusa de sacrificar o próprio povo para sustentar uma mentira, exigir ainda mais sofrimento quando foi desmascarado e, por fim, deixar o planeta pior do que encontrou. Doom rejeita cada acusação, dizendo que realizou os sonhos dos grandes conquistadores e que seu único erro foi tentar libertar um mundo que continha Richards e os seus. Ele afirma que qualquer plano de libertação global começa destruindo os heróis que se autoproclamam salvadores, insistindo que não perdeu nada, apenas adiou o inevitável. Richards nega antes mesmo de ouvir o pedido, mas Doom o interrompe com uma verdade que esmaga qualquer orgulho. Aquilo não era uma petição, era um aviso. Doom está morrendo. Richards afirma com raiva que não salvará Victor, incapaz de perdoar tudo o que ele fez. E Doom responde que jamais pediu por isso, pois Richards é tão incapaz de salvá-lo quanto de derrotá-lo. Quando o herói insiste que qualquer pedido será negado, Doom revela ter trocado sua vida, seus títulos e até a sua alma pela de Valéria, perguntando se ela está bem. Ao ouvir que sim, aceita a morte como preço justo. Richards tenta acusá-lo de ter algum plano oculto, mas Doom o cala,
dizendo que não gastará seus últimos instantes ouvindo objeções vazias. Quando a última centelha de Doom se desfaz no vazio, sua despedida ecoa com um juramento quebrado e uma herança pesada, pedindo a Richards que cuide bem de seu mundo. E enquanto o homem que moveu impérios, enfrentou deuses e sacrificou tudo por uma única vida se dissolve no silêncio cósmico, resta apenas a máscara vazia flutuando no ar. Ao recolher a máscara deixada para trás, Richards percebe que Doom preparou mais do que um adeus. Seu testamento se projeta como uma sentença inevitável, proclamando que todos seus títulos, terras e poder serão herdados por quem se provar digno, quem conseguir reivindicar aquilo que um dia pertenceu ao maior tirano da Terra, o manto do Mago Supremo. A revelação atinge Richards como um soco, arrancando dele apenas um choque sufocado, porque até morto, Doom ainda molda o mundo, e agora deixou tudo que possui para quem ousar tomar o manto. Essa foi uma pincelada da história da HQ Um Mundo sobre Doom, edição número 9. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!